Olá, hoje a gente vai mergulhar aqui numas ideias bem interessantes, sabe? Comparando dois gigantes do pensamento, Kant e Adorno. A nossa base é o livro Da Autonomia à Emancipação, da Aufklärung a Auschwitz, do Geraldo Freire de Lima. Exatamente. Vamos explorar como esses filósofos, olha, de épocas bem diferentes, abordam conceitos-chave como autonomia, o esclarecimento, a Aufklärung e, claro, o papel fundamental da educação nisso tudo. Isso. A nossa ideia aqui é desvendar essa tensão, entre o ideal iluminista do Kant, aquela promessa de autonomia pela razão, e a crítica, bem forte do Adorno. Ele questiona como essa promessa pode ter, digamos, se desviado, principalmente na formação cultural, na educação. Vamos lá. Para começar, Kant via a autonomia como... a base da dignidade humana, certo? Como que ele encaixava a educação nisso? Correto. Para Kant, a educação era assim, essencial para formar indivíduos capazes de pensar por conta própria, de sair daquilo que ele chamou de menoridade, mas uma menoridade autoimposta, sabe? Aquela coisa de depender dos outros para pensar pela gente. O lema do esclarecimento, Aufklärung, era exatamente esse. Ouse saber, use a sua razão. O famoso sapere aude. E essa capacidade de pensar levaria à moralidade, a uma sociedade melhor. Lembra de alguma coisa sobre um reino dos fins? Isso mesmo. A autonomia da razão permitiria que cada um agisse seguindo princípios que pudessem valer para todo mundo, universalmente. O reino dos fins seria essa sociedade ideal, onde todos se tratam como fins em si, com respeito, e não só como meios para alguma coisa. A liberdade e a razão crítica eram as ferramentas para isso. Parece um ideal bem poderoso, mas aí veio o século XX, e trouxe uns questionamentos bem duros. Como Adorno entra nessa história, olhando para coisas como Auschwitz. Pois é, aí a coisa muda de figura. Adorno, junto com Horkheimer, naquele livro fundamental, A Dialética do Esclarecimento, eles propõem uma virada bem incômoda. Eles argumentam que a própria razão iluminista, naquela ânsia de dominar a natureza, de organizar tudo, acabou, de certa forma, gerando novas formas de dominação e até de barbárie. A razão virou instrumental, uma ferramenta para dominar, entende? E não só para libertar. Entendi. Então, a mesma razão que Kant via como libertadora, Adorno já enxerga como uma potencial ferramenta de controle na sociedade industrial. E como isso bateu na cultura e na educação para ele? Bateu direto. Adorno faz uma crítica ferrenha à indústria cultural. Essa produção em massa de filmes, música, arte. Para ele, isso padroniza o gosto, sabe? Transforma a cultura numa mercadoria qualquer e, no fim das contas, incentiva o conformismo, a aceitação passiva do sistema. E é daí que vem aquela ideia de semiformação, a Haubildung. Exato. A Haubildung é como se fosse um verniz cultural. A pessoa até acumula informação, consome os produtos culturais, mas sem desenvolver um pensamento crítico de verdade, sem alcançar a autonomia real. Ela acaba se adaptando ao sistema em vez de questionar. A formação cultural completa, a Bildung, aquele desenvolvimento integral da pessoa, não só intelectual, mas ético, estético, fica comprometida. Quer dizer, então, que para Adorno, a educação que só passa conteúdo ou que só adapta para o mercado de trabalho, ela não basta. Precisaria de mais. Precisaria mirar na emancipação. Uma educação que, desperte a consciência crítica, que ajude a pessoa a perceber e a resistir às formas de dominação, à barbárie que pode surgir mesmo onde a gente acha que está tudo civilizado. Não é só formar para a autonomia individual do Kant, entende? É formar para a libertação social, para resistir à alienação. Entendi. O livro do Freire de Lima, então, ele meio que mostra esse diálogo tenso. De um lado, Kant apostando na razão individual para a autonomia moral. Isso. E do outro, Adorno alertando, olha, essa razão foi capturada pela lógica do sistema. E a educação precisa ser para a emancipação coletiva.
A autonomia kantiana, então, precisaria dessa crítica social do Adorno para não ficar vazia. É uma ótima forma de colocar. A análise do Freire de Lima ressalta isso. Não tem sujeito autônomo de verdade se ele está isolado das contradições da sociedade onde ele vive. A crítica do Adorno, a indústria cultural, a semi-formação, ajuda a gente a entender porque aquele ideal bonito do esclarecimento talvez não tenha conseguido evitar a barbárie. É fascinante mesmo essa ponte entre o século XVIII e o XX. De um lado, a aposta do Kant na razão para a gente sair da menoridade. E do outro, a constatação dura do Adorno sobre os perigos dessa mesma razão quando vira só um instrumento. E aí, a urgência de uma educação que lute contra o conformismo. E esses conceitos, né? Indústria cultural, semi-formação, eles continuam super relevantes para a gente pensar hoje, não acha? A educação, nesse cenário, ganha uma dimensão política crucial, de resistência mesmo. Com certeza. E isso deixa a gente com uma provocação final, né? Pensando na nossa era digital, com essa avalanche de informação, de entretenimento constante, que muitos veem como uma nova forma de indústria cultural, como é que a gente pode identificar e talvez resistir à semi-formação hoje em dia? O que seria uma experiência educativa que realmente emancipa nesse contexto todo? Fica aí a reflexão. Fica a reflexão. Até a próxima análise.